Oi, pessoal! Aqui quem fala é a Gabriela, professora de Geografia. Nosso primeiro conteúdo é cartografia, que eu separei em duas partes. A cartografia é basicamente a descrição e a representação detalhada ou não de um lugar ou de um espaço em uma carta ou um papel, ou seja, um mapa. Os mapas começaram a ser feitos muito tempo atrás e eles eram usados para representar fronteiras e rotas comerciais de reinos. Eles foram muito importantes junto com a astronomia durante a expansão marítima para a localização de marinheiros, principalmente de Espanha e Portugal. Só que esses mapas, por serem muito antigos, eles não têm os mesmos caracteres que a gente conhece nos mapas hoje. Então, eles não possuíam orientação indicando norte e não possuíam escala. Por isso, não tinha preservação da área ou da forma dos continentes, países e territórios conhecidos. Esse mapa é anterior à expansão marítima, mas ele serve para mostrar para a gente como era a visão do mundo antigamente. Aqui a gente vê a Europa numa proporção muito maior do que a Ásia e do que a África, e a América e a Oceania nem estão representados. É interessante ver também como eles representaram pontos específicos, como Roma e o Sinai, para mostrar como eles eram importantes naquela época. Além de que o desenho dos rios mostra a dependência da civilização com esses rios. Bom, saindo da contextualização e entrando na primeira parte da matéria, que é sobre a Terra. A Terra é um corpo celeste arredondado, com inclinação de aproximadamente 23,5 graus, que significa que, se a gente estivesse vendo a Terra de frente, ela estaria meio deitada. Essa inclinação acontece por todos os movimentos que ela faz e todas as forças que ela sofre. Afinal, o planeta Terra não está estático no espaço, e sim em constante movimento. Existem vários movimentos que a Terra faz, mas aqui a gente só vai estudar dois, a rotação e a translação. O primeiro movimento, a rotação, é basicamente o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo, ou seja, a Terra girando em torno de si mesma. Esse movimento, ele demora aproximadamente 23 horas e 56 minutos, só que a gente arredonda para 24 horas. O outro movimento é a translação ou revolução, que é basicamente um movimento elíptico da Terra em torno do Sol, porque a Terra não faz um movimento redondo em volta do Sol, mas sim elíptico. E o Sol não está exatamente no centro dessa elipse, então existem lugares em que a Terra está mais perto e mais longe do Sol. Esse segundo movimento dura aproximadamente 365 dias, 5 horas e 48 minutos. E são denominados o ponto mais perto da Terra ao Sol, o periélio, e o ponto mais longe da Terra ao Sol, o afélio. É importante falar do movimento aparente do Sol, lembrando que o Sol não se movimenta, mas sim a Terra. A Terra faz um movimento de rotação, ou seja, gira em torno do seu próprio eixo, no sentido oeste para leste, o que faz com que a gente perceba o movimento do Sol de leste para oeste, ou seja, como se ele nascesse a leste e se pusesse a oeste. Nesse meio tempo entre o nascer e o se pôr do Sol, tem um momento em que o Sol está mais forte, onde tem a maior incidência de raios solares. O nome desse momento é Sol a pino. Vale ressaltar também que a faixa com maior incidência solar o ano todo é a linha do Equador, mas existe o zênite, que acontece geralmente nos trópicos. O que é o zênite? É o momento em que o Sol está exatamente sobre um ponto específico. Esse ponto específico é os trópicos. A incidência solar, a inclinação da Terra e o processo de translação são exatamente os fatores que condicionam o clima e as estações do ano no planeta. As estações do ano são momentos climáticos diferentes, sendo eles primavera, verão, outono e inverno, e eles acontecem de forma contrária nos hemisférios sul e norte, ou seja, se em um hemisfério é verão, no outro é inverno. Se em um hemisfério é primavera, no outro é outono. Mas isso não significa que eles são demarcados em todos os locais da mesma forma. Dentro do estudo de estações do ano, a gente tem dois momentos que são bem importantes, que são os solstícios e os equinócios. Os solstícios, eles ocorrem 2 vezes ao ano. É o solstício de verão e o de inverno. O solstício de verão, ele marca o início do verão e ele é o dia mais longo do ano. Ele ocorre entre 21 e 22 de dezembro no hemisfério sul
e 20 e 21 de junho no hemisfério norte. O solstício de inverno é o momento que marca o início do inverno. É o dia mais curto do ano. Ocorre geralmente entre 20 e 21 de junho no hemisfério sul e 21 e 22 de dezembro no hemisfério norte. Os equinócios também são dois, o equinócio de primavera e o equinócio de outono. O equinócio de primavera marca o dia do início da primavera. É um dia que tem o mesmo número de horas que a noite. Ele geralmente acontece no dia 22 ou 23 de setembro no hemisfério sul e 20 ou 21 de março no hemisfério norte. O equinócio de outono marca o dia do início do outono e também é um dia que tem o mesmo número de horas que a noite. Ele acontece entre o dia 20 e 21 de março no hemisfério sul e dia 22 e 23 de setembro no hemisfério norte. Como eu disse antes, os mapas e as estrelas eram essenciais para a localização das pessoas. Só que para poder padronizar, eles decidiram inventar a roda dos ventos, que é um instrumento usado em bússolas, por exemplo, para localização. Ele está sempre presente também nos mapas. A roda dos ventos foi criada a partir da observação do movimento aparente do Sol, ou seja, todos os dias eles viam o Sol nascendo em um lugar específico e decidiram chamar aquele lugar de leste. A partir disso, foram criados os outros pontos cardeais. Para melhorar a orientação, os chineses inventaram um aparelho chamado bússola, que aponta sempre para o norte geográfico da Terra. Aqui é uma lista de pontos cardeais e todos os nomes que eles têm e podem aparecer nos vestibulares. Só que depois dos pontos cardeais vieram os pontos colaterais, que são os pontos entre os pontos cardeais. E depois vieram os pontos subcolaterais, que são os pontos entre os pontos colaterais e os pontos cardeais. A orientação geográfica, que é o que a gente acabou de ver, é fundamental para a gente entender a localização geográfica. A localização geográfica tem duas bases, que é a latitude e a longitude. A latitude é a distância norte e sul medida no globo partindo do Equador ao longo do meridiano de Greenwich, o que significa que, a partir do Equador até o Polo Norte e o Polo Sul, você vai conseguir um número. E esse número é entre 0 e 90 graus, e ele é a latitude em si. A latitude ela é organizada em paralelos. Os paralelos são linhas imaginárias, mas eles servem para a gente conseguir organizar. A outra base que a gente tem é a longitude, que é a distância oeste-leste medida no globo partindo do meridiano de Greenwich ao longo do Equador. Ou seja, é basicamente a mesma ideia que a latitude, só que em direção contrária. Ou seja, a partir do meridiano de Greenwich, todo lugar a oeste ou a leste vai ter um número, só que esse número agora é entre 0 e 180 graus. E assim como a latitude era organizada por paralelos, a longitude é organizada por meridianos. A latitude e a longitude representam faixas dentro do globo terrestre. Agora, se você juntar os dois, você encontra um ponto específico. Esse ponto ele é dado por graus, minutos e segundos. Isso porque se trata de uma esfera com 360 graus. E cada grau, vocês vão ver em geometria, na parte de matemática, pode ser dissecado em minutos e segundos. Esse mapa representa os paralelos na horizontal e os meridianos na vertical. E ele mostra os graus de cada um deles. Ele mostra também a linha internacional da data, ou linha internacional de mudanças de data, que é uma linha imaginária que ficou convencionado que ali é o local onde muda de um dia para o outro. Já que estamos falando sobre coordenadas geográficas, temos que falar sobre fusos horários. Para isso, a gente tem que retomar os conceitos do começo da aula, que são os de movimento da Terra. O movimento mais importante nesse caso é o de rotação, porque por causa da rotação e pela Terra ser esférica, um lado da Terra sempre vai estar recebendo incidência solar e o outro não, que significa que dentro da Terra temos vários horários ao mesmo tempo. Esses horários são divididos por fusos, que são linhas imaginárias que são baseadas nos meridianos. Sendo assim, o meridiano principal, nesse caso, é o meridiano de Greenwich, que é a base. A divisão dos fusos é bem simples, é só lembrar que o movimento de rotação, ou seja, o movimento da Terra em torno de si própria, dura 24 horas,
E a Terra, sendo uma esfera, tem 360 graus. Então, se a gente dividir 360 graus por 24 horas, a gente consegue 15 graus. Ou seja, a cada 15 graus é uma hora diferente. E como a gente tem o meridiano de Greenwich contando como 0 graus de latitude, a cada fuso ou a cada 15 graus a oeste do meridiano subtrai-se uma hora. E a cada fuso a leste do meridiano soma-se uma hora. Ou seja, se a gente pegar uma situação hipotética onde, por exemplo, em Londres é 1 hora da tarde e na Alemanha, que é a 15 graus a leste da Inglaterra, a gente soma uma hora. Ou seja, se na Inglaterra é 1 hora, na Alemanha vai ser 2 horas. É importante lembrar também que cada país delimita onde dentro do seu próprio território vai passar cada fuso. Então, eles podem escolher o horário de cada local. Esse mapa representa a demarcação dos fusos na Terra. E para a gente ver como cada país delimita o próprio fuso, a gente pode pegar o fuso 45 graus oeste, que está em amarelo. E a gente pode ver que ele não representa todo o Brasil, mas ele representa toda a Argentina. Isso significa que na Argentina é o mesmo horário que boa parte do Brasil, mas não é o mesmo horário que, por exemplo, na Amazônia, que é na mesma longitude. Eu trouxe esse exercício para mostrar como é cobrado esse conteúdo de fuso horário dentro de um vestibular. O exercício diz: um avião sai do Rio de Janeiro, que fica a 45 graus oeste, às 14 horas, com destino a Fernando de Noronha, que fica a 30 graus oeste. O voo é de 3 horas. Que horas serão na ilha quando o avião aterrissar? O que a gente sabe é que o Rio de Janeiro está a 45 graus oeste e Fernando de Noronha está a 30 graus oeste, o que significa que entre os dois tem 15 graus de diferença. E como já falamos, 15 graus igual a 1 hora. A gente sabe também que Fernando de Noronha fica a leste do Rio de Janeiro. Então, a gente tem que somar 1 hora. Então, se no Rio de Janeiro são 14 horas, em Fernando de Noronha são 15 horas. E como o voo tem duração de 3 horas, é só a gente somar 15 horas mais 3 horas igual a 18 horas. Então, a alternativa C, o avião vai pousar na ilha às 18 horas. Bom, pessoal, então isso conclui a nossa primeira aula de cartografia. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.